Olá, gente boa da inovação financeira, sejam muito bem-vindos então a mais um capítulo do nosso podcast, videocast, com as notícias e as entrevistas aí dos vários segmentos que compõem a inovação, o ecossistema de inovação financeira brasileira. Você que ainda não escutou a gente, esse é o Open News, você que está chegando agora por aqui, nós somos produzidos pelo CMS Group aqui no Brasil, sejam muito bem-vindos, vocês estão chegando agora. Quem não me conhece, eu sou Elaine Cortez, eu sou diretora de desenvolvimento corporativo do CMS Group aqui no Brasil e toda semana eu estou aqui com você fazendo essa interação com as grandes figuras, as grandes empresas, as empresas que levam consigo essa alcunha aí da inovação financeira, dessa meta que a gente tem de levar o ecossistema financeiro para um outro patamar aqui no Brasil. Sejam elas grandes, médias, pequenas, fintechs, insurtechs, empresas que realmente têm essa questão da inovação no seu DNA e na sua criação. Então, eu tenho o maior prazer de ser a host de vocês hoje. Como vocês sabem, agora em 2022, a gente é multiplataforma. A gente está tanto aqui no canal do YouTube, você que está me vendo, quanto também você que está me ouvindo aí nos canais de áudio, seja o Deezer ou o Spotify, e também no nosso canal de streaming Credit Hub, que logo, logo vai se tornar Open Hub. Então, fica atento aí. Você pode maratonar nos nossos canais aí, as nossas entrevistas, tem muitas entrevistas bacanas para que você possa escutar e ficar por dentro aí de tudo que está acontecendo de novidade no sistema financeiro brasileiro, tá bem? Então sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar a nossa entrevista, que hoje também a gente teve uma entrevista muito legal na semana passada com o Rodrigo Ventura da 88i, mas eu quero continuar nessa linha da inovação em seguros, porque está chegando o InsurTech Latam Fórum. Quem não conhece esse evento, por favor, entre aqui nos nossos comentários, no link da bio também, para que vocês possam entender um pouquinho como é que vai ser esse evento, muito bacana. Uma semana, uma micareta aí praticamente de evento de seguros, um evento 3 em 1, 2 dias digitais, um dia físico aqui em São Paulo e mais 2 dias nas quinta e sexta de field trip. Você pode participar dos 3, inclusive a parte digital, que vai congregar mais de 4.000 pessoas da América Latina todas, com conteúdo em português, em espanhol e em inglês. Vocês podem aí participar gratuitamente, podem se inscrever. A parte física é paga aqui no Brasil, é um evento físico voltado para umas 600 lideranças daqui do ecossistema de inovação em seguros, e nos dias 11 e 12, é no dia 10 o dia físico, nos dias 11 e 12 de agosto, a gente vai trazer esse pessoal da Latam para cá e vai fazer uma super visita em várias empresas do ecossistema de seguros no Brasil, para mostrar para eles como é que o ecossistema brasileiro é referência no mundo. Então vai ser muito bacana. Participe, você pode participar das 3 partes desse evento e pode aí ter uma experiência completa de um evento CMS, também dessa integração do mercado de seguros latino-americano. Vai ser super bacana, convido você para você conhecer um pouquinho mais e já se inscrever, tá bem? Mas meu convidado de hoje está justamente vinculado, quando se fala de inovação, é importante a gente falar de algumas empresas que surgiram há um determinado tempo no mercado, mas que conseguem já em pouco tempo se destacar e trazer essa inovação para a prática. Eu vou pedir para o meu convidado de hoje abrir sua câmera, porque seja muito bem-vindo hoje, Kézid Cunha, CEO da Luve. Oi, Kézid, está abrindo aí sua câmera para a gente falar? Sim. Olá, bom dia. Tudo Tudo bem? bem? Como é que você está? Bem, obrigado. Falando Obrigado aí diretamente de BH? da terra do pão de queijo. Ah, que maravilha! E já comi pão de queijo hoje. Eu cheguei hoje de São Paulo e já comi pão de queijo. Não esperava menos de você. Mas me conta um pouquinho, Kézia. Eu sempre começo as entrevistas falando sobre quem é meu entrevistado, na realidade. Antes de chegar na parte, digamos, empresarial, eu quero saber quem é o Kézia. Primeiro, um Legal. nome diferente, assim como o meu Sim, também é. De é onde vem, de verdade. onde ele vem, o que ele come além de pão de queijo, onde ele vive, como é que ele chegou nesse mercado. Legal, bom demais. Primeiramente, obrigado, Vilane, pelo espaço aqui concedido. Agradeço também ao grupo de vocês, CMS. É um prazer, tá? Poder estar falando com vocês e poder contribuir no mercado de inovação, em Surtech. Acho que vai ser bem legal o papo. Falando de mim, assim, eu comecei a minha jornada empreendedora muito cedo, tá? Logo ali com 9 anos de idade, eu tive o meu primeiro empreendimento, vamos dizer assim, né? A minha primeira oportunidade ali já de
de fazer a gestão de algo. Parece brincadeira, mas a minha avó, ela ficou debilitada e ela tinha um negócio de sabão caseiro, né? E aí eu sempre, não sei por quê, mas eu sempre tive eu fui mais maduro para me dar. Homem, geralmente, ele amadurece mais tarde, eu fui o contrário, eu amadureci mais cedo, e com 9 anos eu iniciei ali a entrega para minha avó ali, a gestão ali de recebimento do sabão ali no bairro ali onde a gente morava. Então, comecei ali, e ali foi... eu fui vendo que eu tinha um tino ali para vendas, para negócio, e ali a gente comecei uma jornada e sempre no varejo, né? Aí depois eu fui para o ramo de livraria, né? A gente consolidou, eu fiquei à frente um pouco mais de uma década de uma livraria, onde a gente construiu uma rede e focada ali no atacado e varejo ao mesmo tempo, um atacarejo. E ali talvez eu fiz uma boa parte da minha história ali com o ramo de livraria. E aqui Você estou era um tentando... concorrente da Amazon daquela época, então. É isso aí. E aí, assim, de lá para cá não parei, sempre movimentando, olhando novas oportunidades. E Minas Gerais, assim, sempre foi também, né, Belo Horizonte especificamente, sempre foi um hub de inovação, né? E eu via o mercado de seguros desassistido, vamos dizer assim, para novos entrantes ali com muitas barreiras, e foi onde a gente olhou para esse mercado e falou assim, acho que dá para a gente fazer algo diferente. Mas como que você caiu no mercado de seguros? Tipo, você já tinha lidado com ele antes? Porque geralmente as inquietações do mercado de seguros vêm de uma experiência na área de seguros dentro do mercado tradicional. Você chegou a ter assim essa interface aí com o mercado tradicional de seguros? Não, na realidade, eu tinha um contato com um amigo que tinha uma empresa de telemetria e ele questionava muito porque ele queria atender o público final, mas ele só conseguia atender o B2B. E o B2C ele não conseguia operar pelo fato do rastreamento ser um contrato de meio e não de fim. E o público final, ele quer, em caso de um furto e roubo, ele quer ser ressarcido, né? Ele não quer assumir a tecnologia, muito legal, mas ele não quer ficar à mercê da tecnologia para um caso de um infortúnio desse, perder o bem, entendeu? Então, acho que foi isso que nasceu a nossa vontade de empreender no segmento. Começou por aí. Maravilha. Vocês dentro do site de vocês, né? Assim, acho que geralmente eu olho o site das empresas para a gente entender qual é a declaração que ela faz para o mundo sobre si mesma, né? E vocês fazem uma declaração que eu queria entender. Vocês falam, não somos uma seguradora nem uma associação. Quem é a Luve e por que ela faz questão de dizer que ela não tem esse vínculo, digamos, tão mais tradicional com esse mercado, mais confiável desse mercado, digamos? Então, porque na realidade a Love ela se posiciona como uma plataforma de serviços, né? E aí ela tem o seu braço de seguradora, né? Agora a gente dentro do grupo tem a mais nova aprovada Sandbox, né? Inclusive uma das primeiras aprovadas em todo o trajeto. E foi uma forma que a gente encontrou de não assustar, tá? De não criar ali uma referência com nossos clientes, porque o nosso cliente ele já estava ali, o cliente que a gente busca, ele já estava ressabiado, porque ele gostaria de ter o seguro, mas ele já sabe que a terminologia já remetia para ele que ele não podia pagar, entendeu? Então a gente aborda ele de forma diferente para vender o nosso produto, o nosso serviço, entendeu? Entendi. Dentro do site de vocês também falam que vocês são uma empresa de tecnologia veicular, criada para as pessoas que se recusam a pagar aquilo que não usa, pessoas que exigem o melhor. Dentro de seguros, isso parecia para a gente, há alguns anos atrás, uma utopia,
porque sempre eram pacotes fechados de produtos vinculados a diversas e inúmeras situações, inclusive pagando pelo risco da maioria das pessoas. Essa personalização do produto em si é uma coisa muito recente para a empresa. Como é que você enxerga esse passar dos anos aí, essa capacidade de personalizar serviços como o seguro, que antes eram tão criticados por estarem dentro de caixinhas muito fechadas? Acho que não só no mercado de seguros, né? Acho que como um todo, a sociedade como um todo, hoje ela espera produtos mais modulares, né? Que se encaixa mais para o perfil dela, né? Então, eu acho que a Love não é diferente disso quando ela implementa, inclusive, é um diferencial, né? Ser acessível com um produto que realmente interessa para o nosso cliente. Porque seria uma utopia eu falar para você que os 73% do mercado não protegido hoje no Brasil não gostaria de ter um seguro. Ele gostaria de ter um seguro, mas às vezes ele não pode pagar com as propostas que existem no mercado. Não cabe no orçamento dele, né? Porque hoje o brasileiro ele tem o carro como o segundo principal bem, ou quiçá o primeiro bem dele, né? Às vezes ele adquire o carro antes de ter uma casa própria. E a gente sabe, o Brasil, não só o Brasil, a América Latina como um todo, sabe que o risco é muito alto, né? Então, ele gostaria de ter essa proteção, mas ele não pode pagar e é onde ele corre o risco. Então, por isso que a gente aborda ele numa linguagem diferente para trazer ele para o universo de seguros. Entendi. E você viu modificação nessa época da pandemia? Porque a pandemia acho que foi um marco muito interessante para alguns mercados, e eu acho que especialmente no mercado de autos, por exemplo, o mercado veicular, a gente teve uma mudança de percepção muito grande sobre até a necessidade do uso dos carros, né? De ter esse bem que é o carro. E, inclusive, para essa nova geração que está vindo, a questão do usar ao invés de ter, né, tem sido uma coisa muito constante dentro do mercado de veículos. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas ficaram com autos parados dentro de casa, precisando de mais proteção, às vezes. Então, houve aí uma modificação. Você viu isso acontecer nesse período? E depois que, agora, nessa volta, houve outra mudança, como que você viu? Acho que foi natural, né? Acho que, de fato, como você falou, inclusive a gente sentiu que até pelos números de furtos de carros, a gente viu que deu uma queda brusca. Agora, as coisas estão retomando, inclusive, tem muita gente falando que triplicou o número de roubo de carro. Na verdade, isso não é uma verdade. Na verdade, está voltando o que era antes, né? Quando você pega os números, você vai ver que está voltando o que era antes. Eu vejo um ponto positivo, e eu imagino que outras pessoas que estão no digital, né, como a gente se apresenta em uma empresa que tem a possibilidade de ser 100% digital em todos os processos para os nossos clientes, não se limita ao 100% digital, porque a gente tem um modelo híbrido daquelas pessoas ainda que têm a desconfiança do 100% digital, mas assim, acabou atraindo muitas pessoas para o 100% digital. A pandemia, acho que é natural para todos os setores, e para a gente não foi diferente. A gente teve uma assimilação melhor dos clientes no 100% digital. Desculpa. Você estava falando sobre a questão do preço, né? Que ainda é uma. Você acha que preço e questão do seguro ainda é um fator muito decisivo nesse sentido? Porque, assim, acho que seguro também, e eu estou falando não só de carro, porque carro é uma necessidade mais direta, onde a gente vê que um carro vinculado a um seguro realmente é muito mais constante, por exemplo, do que outros produtos dentro dos seguros, como seguro de vida, como seguro de residencial, etc. Mas é uma cultura que se cria, né? No setor auto, preço é o principal empecilho para você ter um seguro. E a minha segunda pergunta é: ainda é muito caro ter seguro no Brasil? Legal sua pergunta. Assim, na minha visão, são os dois pontos mais relevantes que você já até trouxe. Primeiro, a cultura, né? A nossa sociedade, inclusive a própria América Latina, você pega Chile, a própria Colômbia, com índices melhores do que o nosso na área de seguros, né? Então, o Brasil tem um mercado muito grande a se explorar, inclusive a educar, né? E eu acredito que a melhor forma para educar e estimular isso é vindo com menos segurança na linguagem, na abordagem, né? E, além do menos segurança, eu acho que o preço
faço com que ele entre para a plataforma de seguros, né? Então, acho assim, porque não tem como não falar isso. É muita gente que hoje está pagando a prestação da sua casa, pagando o consórcio do seu carro e, infelizmente, se ele colocar ali a parcela de seguro ali, ele vai tirar de dentro de casa. Então, acho que é preponderante afirmar que o preço ainda é algo que atrai muito esses novos entrantes para o mercado. Eu tenho certeza disso. Mas nesse ponto a personalização é um fator decisivo, né? Porque obviamente você paga o risco do seguro a partir do momento, se você consegue personalizar a necessidade daquele cliente determinado para o modelo e o perfil de motorista que ele é, você consegue impactar as pessoas que oferecem mais risco e impactar menos as pessoas que oferecem menos risco em relação ao carro, né? Total, total. E assim, eu posso dizer para você uma questão que é importante, que é a questão do cliente. Ele não sabe bem o que ele quer, sabe? Assim, ou ele não entende o que ele quer. E eu explico o motivo disso. Quando o cliente ele quer proteger o carro dele, ele quer uma proteção completa. Na verdade, ele sabe, ele quer uma proteção completa, né? E pelo fato de não ser modular, né, as empresas não serem modulares, quando ele chega até a gente, ele chega também querendo um serviço completo. E aí é onde ele se depara e fala assim, cara, eu não posso pagar por esse serviço completo, né? Vamos dizer assim, eu não posso ter todas. E aí ele entende que o modular atende ele. Aí ele coloca aquilo que realmente faz sentido para ele. E ele vai dizer, poxa, cabe no meu orçamento. Entendeu? Lógico. E vocês falam muito do conceito de smart car, né? Smart car para a gente tem sido a coisa da questão dos carros inteligentes em diversos segmentos. Você pode fazer isso, inclusive a questão dos carros autômatos todos. Como, o que é o smart car para vocês? Que tipo, a gente está falando de smart car, smart insurance, do que é exatamente o seguro smart? Isso é o que a gente mais gosta de falar, porque é o nosso diferencial, né? Assim, tecnologia na veia, então a gente já nasce com esse DNA, que é muito legal também a gente falar, porque a gente vê muitas empresas, inclusive, legal, tentando fazer uma disrupção, mas elas ainda estão digitalizando, né? Nós nascemos num formato digital, a gente já nasce... quando vem do DNA, né? Acho que é mais fluido, né? E o Smart Car é algo que vem do nosso DNA, está ali na tecnologia, está ali quando a gente oferecer não só o seguro do... Porque ninguém gosta de comprar seguro de carro, né? Venhamos e convenhamos, né? Poxa, vou comprar um seguro do carro UAU. Ninguém sai feliz de casa para comprar um seguro para o carro dele. E ninguém quando acorda de você... manhã e fala, oi, meu Deus, que vontade de comprar um seguro. Não, né? Você faz isso inclusive, para não usar. Você reza para não usar nunca. Isso. E, assim, como eu sou um aficionado ali por atender o público final, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu sei fazer. A gente desde o início, a gente faz a nossa jornada, uma experiência de jornada que seja atraente para esse cliente, né? E é onde entra o Smart Car, porque aí a gente construiu um app, onde esse app, ele, através desse plug and play que a gente faz, né, que é bom lembrar também, a gente utiliza uma tecnologia que é plug and play, porque senão atrapalharia a nossa escalabilidade, né? Imagina a gente atendendo, hoje nós estamos em todo o território nacional, a gente já atende todos os estados da federação. Você imagina a gente fazer uma administração de instalação, marcar com um instalador, cortar fios do cliente. Então a gente não faz isso, é um produto, um hardware plug and play. E com esse hardware a gente transforma carros populares, carros mais seminovos no Smart Car. E aí eu posso te dizer assim, por exemplo, uma vez por mês eu entrego para ele um DTC, tá? Que é aquele diagnóstico que você vai na oficina, que é o pessoal cobra R$200, R$250, dependendo da oficina, para falar como está a saúde do seu carro. Como a gente está embarcado dentro do carro do cliente, né? A gente pode fazer isso remotamente, a gente coleta todos os dados, leva para a nossa nuvem, trata e entrega um relatório para ele, informando como está a saúde elétrica, mecânica, e tudo que o carro entrega, a gente repassa para ele mensalmente. Sem contar a análise de rotas de viagem, ele pode analisar ali, uma questão de segurança para a família.
né? A gente vê muito caso aqui do homem que quer ter ali saber onde a esposa está, a esposa quer saber onde o marido está. Então, os filhos, né? A gente tem muito isso aqui também na plataforma. Por que você acha que essa é uma tecnologia que deveria ser adquirida depois? Assim, o movimento não seria talvez as montadoras saírem com uma tecnologia já agregada, digamos, seja plug and play ou não, para oferecer para os seus clientes já algo nesse sentido, como algo de tecnologia adicional ao carro? Essa é a discussão ao redor do mundo, inclusive, né? Essa é uma discussão ao redor do mundo. Eu vejo que, por não ser o core, elas têm muita dificuldade, entendeu? E aí, assim, elas fugiriam muito, porque se você entrega a tecnologia por si só, ela, ela tem que vir com serviços que, de fato, faça sentido para o usuário, né? Por exemplo, só ver a minha rota, cara, eu vou ver minha rota. Cara, eu sei por onde eu passei. Talvez pode ajudar ali numa gestão de multa, que a gente sabe que tem clientes que faz a conferência se realmente ele passou. Mas é muito pouco. E aí eu acho que elas ficam amarradas, porque o cliente ele quer uma tecnologia, por exemplo, atrelada a um seguro. Né? E aí eu acho que foge muito do core. E é uma discussão ao redor do mundo. Né? Eu acho que eles vêm trabalhando, vêm tentando melhorar. A Chevrolet saiu, inclusive, na dianteira disso lá atrás, mas ainda não conseguiu popularizar o serviço no Brasil, porque a gente sabe que o Brasil ele é um mercado à parte, vamos dizer assim. Claro, verdade. Bom, inclusive, se a gente for falar de discussão que gira em redor dos veículos hoje em dia, muito está se falando sobre o impacto de uma Tesla da vida, de carros automáticos nesse sentido, né? Porque isso mudaria toda uma concepção de mercado. Se você tem carro automático, por que você teria acidentes? Por que você não poderia prever já o modo como as pessoas dirigem, já que é o carro que comanda, você teria que mudar todo um ecossistema de uma cidade, né? Então, é uma visão de futuro. Você entende que isso é uma coisa para muito mais lá frente, ou a gente está falando de algo que vai nos impactar logo? Porque essas mudanças parecem que elas estão no mundo meio Jetsons futuristas no momento, quando na verdade elas chegam e abalam a estrutura de todo mundo, né? Eu acho que, assim, eu não acho que será uma realidade. Eu acredito que já é uma realidade. Agora, popularizar isso, eu imagino aí que, no mínimo, em umas 3 décadas. Você acha? Para isso Olha só, hein? popularizar. Porque a gente não falava muito antes da pandemia, a gente não falava de home office antes disso, hein? A gente falava de Sim, home office sim. como uma coisa. De repente, todo mundo tem que se adaptar. Assim, tecnologia, home office já era uma coisa comum, né? Tipo assim, quem já era tecnologia, nós, por exemplo, não sofremos nada com home office e tal, mas realmente as empresas mais tradicionais sofreram muito, né? E assim, sem contar o que você falou, dados, né? Hoje o Smart Car também ele nos traz muitos dados, né? Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem mais de 1 tera de dados só de comportamento do motorista e dados desse usuário, vamos dizer assim, dados do veículo e dados do comportamento de dirigibilidade, de movimento, por onde ele está passando. E isso, assim, é algo fantástico, sabe? Poder ter esses Isso é dados ouro. não é Isso é ouro, inclusive, para qualquer tipo de venda, né? No segmento. Sim. E conversando esses dias a gente trouxe um cientista de dados, você quer, gente? É muito legal ver os dados de vocês, porque não é um dado, ele é um dado de comportamento mesmo. E ele ficou maluco, é um cara bem influente aqui em Belo Horizonte. Ele falou assim, cara, gostei demais. E aí a gente está pensando já, de uma certa forma, como que a gente pode colocar isso em nossas features, né? Por exemplo, a coleta de CO2. Hoje eu armazeno toda emissão de CO2, né? É o SG, vamos falar assim, né? Hoje a gente coleta todo o CO2 da nossa frota. A gente sabe quanto cada carro está emitindo de CO2 na atmosfera. Então, ou seja, isso é um dado valiosíssimo hoje, né? Você vê a Forbes aí hoje, a capa da Forbes é ESG. Então, assim, a gente acredita muito que esse Smart Car, um app voltado para o usuário final, porque a gente vê os apps hoje que, eu tenho um app, eu sou tecnológico. Cara, mas você tem um app que comunica para o B2B, para o B2C, quando o cliente não pega aquilo ali, ele não entende nada. É muito confuso. Então, a gente pensou, por exemplo, só para você ter uma ideia, hoje,
o nosso app tem 84% de utilização, 84% da nossa base utiliza o nosso app pelo menos uma vez por mês. E isso, assim, a gente sabe que é um grande feito, talvez um dos melhores números, o maior número aí do mercado, porque a gente conseguiu fazer com que essa experiência fosse fluida e fizesse o cliente, de fato, utilizar essa tecnologia. A gente não promete na hora da venda, Tailândia, a gente não promete tudo isso, porque a gente tenta surpreender. Porque, no fim, o cliente quer a proteção do carro dele. E se você entrega a proteção do carro dele e depois você mostra para ele que pode ser legal a tecnologia, ela vai somar, é onde a gente faz uma permanência maior. Para você ter uma ideia, hoje o nosso tempo de cliente na base, o nosso LT é de 18 meses. A gente acredita que boa parte disso vem ali da composição com a tecnologia. E para que ele acessa o app? Ele pode acessar para pegar que tipo de informação? Legal. Ele tem ali as últimas rotas dele, né? As viagens, inclusive dá para ele fazer um gerenciamento de multa, se ele passou qual velocidade em qual região, então ele consegue fazer isso. Ele consegue fazer a gestão financeira dele. Como nós somos uma plataforma, a nossa venda ela é feita só pelo cartão de crédito. Inclusive, isso é muito legal depois entrar um pouco mais nisso aí, porque é uma dor de quem não nasceu dessa forma, não consegue virar para... Parece muito simples vender só no cartão de crédito, mas na prática tem uma ciência por trás disso. Não é fácil, sabe? Existe muita desconfiança. E a gente conseguiu quebrar essa barreira. A gente vende só pelo cartão de crédito. Então, o cliente consegue alterar o cartão de crédito. Às vezes, esse mês, ele quer usar o cartão da esposa, quer usar o próprio cartão, e por aí. Então, ele consegue fazer isso. Tem uma funcionalidade no app, por exemplo, que ele... eu parei numa padaria para tomar um café, não tem um estacionamento. Então, ele aperta ali uma cerca virtual, e se o carro dele movimentar, balançar, locomover, ele vai receber um alerta de movimento. Então, isso é uma função. E uma função muito legal, também, é poder indicar amigos para fazer parte do clube dele, vamos dizer assim. A gente criou um programa bem agressivo, inclusive pouco mais de 30% da nossa base atual vem do programa de indicação. A gente ainda não está explorando tanto como a gente queria, a gente sabe disso, mas já é números legais, né? Ter mais de 30% da base como indicação. A gente criou um modelo onde o cliente indicando um amigo, um familiar, ele ganha 20% de desconto nas mensalidades para sempre, enquanto aquele usuário estiver ativo. Então, se ele indicar 5 amigos, ele não paga nada pela proteção dele. E aí, assim, isso tem sido um sucesso e a gente acredita que no próximo trimestre nós vamos bater bem forte nisso aí para aumentar essa base de clientes indicados. Claro, perfeito. E eu vou entrar um pouquinho aí num tema mais espinhoso, tá? Uhum. As insurtechs hoje em dia, eu acho que elas estão trilhando de forma mais rápida, obviamente, alguns caminhos que as fintechs trilharam lá atrás e abriram esse processo em relação ao mercado tradicional, né? Porque, obviamente, surgiram essas empresas em funções de algumas dores que a comunidade, os consumidores e a sociedade como um todo tem em relação à prestação de serviços, né? Sejam os serviços das fintechs, serviços financeiros, seja hoje nos serviços de seguros focados que as insurtechs focam. E não são só demandas de tecnologia. Obviamente, tem tecnologia agregada, mas a gente está falando especialmente de uma entrega um pouco mais focada nas dores dos consumidores, né? Que esse é um momento, talvez, agora de que o mercado esteja começando a entender esse papel das insurtechs nela, mas ainda é digamos, uma convivência que precisa de cuidados. Como que você está enxergando esse momento para as insurtechs, que é um momento de crescimento, obviamente, aqui na América Latina, mas e essa visão ainda do mercado tradicional em relação a elas? Não, de fato, existe muita desconfiança, inclusive, tá? Até mesmo em outros cenários, como você disse, fintech, houve muita promessa e pouca entrega, né? Eu acho que isso assusta um pouco, gera um ceticismo no mercado muito grande. A experiência que eu tenho, assim, está sendo muito legal. Quando eu falo aí do mercado, outros players já tradicionais,
tem abraçado, tem trocado experiência, inclusive, a gente tem trocado experiência com grandes players no mercado. A receptividade para a gente está sendo muito boa. Talvez porque a gente tem trilhado, a gente tem um DNA muito tecnológico, mas pelo fato de já ter vindo do empreendedorismo e ser mineiro também, a gente foi comendo muito pelas beiradas. A gente não foi aquele negócio, solta um PPT, faz um barulho danado. Cara, o que manda é execução. Então, a gente está fazendo um caminho um pouco inverso de que o mercado aí, de tecnologia faz. A gente está mostrando o resultado primeiro, a gente está mostrando que é possível, a gente tem um produto já bem envelopado, que já tem aderência com o mercado, porque, no fim, o que a gente tem que mostrar é resultado. Né? A gente tem que mostrar, a empresa tem que ser sólida, tem que dar lucro. Então, e a gente tem essa visão. Então, a gente tem nesse sentido, nós somos mais conservadores, nós somos mineiro mesmo. A gente, antes mesmo de dar brilho, jogar luz na empresa, a gente diz, cara, vamos acertar o produto primeiro, vamos entregar uma plataforma que realmente a gente consiga fazer uma gestão de fato do nosso cliente. Para você ter uma ideia, hoje a nossa plataforma ela faz a gestão do cliente com base em SAP. A gente tem o nosso RP, o SAP, e o Salesforce para a gente fazer a comunicação com o nosso cliente. Esse carinho, esse cuidado, antes mesmo de ir para o mercado, é pensando na perenidade do nosso negócio e, né, eu acho que isso faz com que a gente seja melhor aceito por players que realmente faz joga o jogo certo, né? Faz a coisa de fato ali no dia a dia acontecer. Claro. Parte desse processo, obviamente, de quebra de paradigma desse mercado tradicional vem de um apoio bacana, digamos, e incentivo do órgão regulador, né? A gente teve um processo aí do Sandbox que eu acho que é um marco dentro do nosso, né, processo regulatório de seguros, e vocês, né, participaram aí desse momento, digamos, dessa vivência do Sandbox. Como é que tem sido para vocês isso? Então, eu acho que eu acredito que isso, inclusive, vai ser assim a virada de chave do nosso negócio, porque a gente ganha uma robustez, a gente pode criar novos serviços, acho que vai dar uma amplitude maior para o nosso negócio. E realmente, o Sandbox ele foi um grande apoio para as insurtechs, que, de fato, estava querendo trazer novidades, novos serviços, nova forma de operar seguro. Eu acho que o Sandbox ele veio assim para ajudar essa inovação, né? Uma chancela aí para a gente diante do mercado. Legal, legal. Eu vou passar para uma parte aqui do nosso podcast, que é quando eu peço para o meu entrevistado analisar algumas matérias, algumas manchetes que saíram no mercado, sobre o mercado. Eu sou boazinha, não se preocupa não, eu não coloco nada polêmico. Juro que eu não juro que eu não vou falar de futebol, nem de política e nem de religião aqui. Posso pedir a quinta emenda? Pode pedir, pode invocar a quinta emenda e se retirar também, ficar calado, se você quiser. Tá bom. Mas a ideia é que você comente aí algumas manchetes que saíram no mercado sobre obviamente, o teu expertise. Você topa participar? Claro, vamos lá. Então, vamos lá. Minha primeira manchete de hoje, acho que tem muito a ver com isso que a gente estava falando. Demandas por seguro de carros sobem 30% no mercado. Você entende que essa subida aí pela demanda de seguros é referente normal depois de uma volta de pandemia, onde as pessoas, obviamente, voltaram a circular e entendem a necessidade do seguro, ou você entende que isso é um crescimento de acordo com aquela questão da mudança de mentalidade e adaptação à chegada do seguro como algo necessário? Sim, é os dois. Obviamente, é a mesma coisa do furto, né, do roubo, que, obviamente, na pandemia caiu drasticamente, e aí se fala em 3 vezes, aí, 4 vezes o aumento. Na verdade, não é aumento, é voltando aos patamares normais. Então, eu acredito que essa necessidade é o mercado retomando, e, de fato, isso, se eu não me engano, a KPMG soltou uma matéria também falando que o Brasil, acho que diante da América Latina, se não me falha a memória, ia ser o país que mais ia ter uma tendência de aumento no seguro por alto. Então, acho que
Os dois estão comitantes aí. Obviamente, o mais relevante, na minha visão, é a retomada do mercado. Você entende que tem um impacto da questão da violência dentro desse processo? Porque é óbvio que as pessoas se preocupam em segurar seu carro devido a um crescimento óbvio da questão dos perigos relacionados a ter um carro, né? Isso é uma conta diretamente proporcional, ou seja, se aumenta a taxa de violência, você tem também uma taxa de pessoas de aumento de procura dos seguros? Sempre foi um encarne com o setor. Não tem como desassociar, falar que realmente, assim, se inclusive a mídia, né, vamos dizer assim, ela aquece e desaquece o mercado, né? Óbvio que em números não tão expressivos, mas ela movimenta de acordo com o que está acontecendo ali, o que a mídia está publicando. Isso pode gerar assim, uma ansiedade no mercado em ter uma proteção. Isso é um fato inquestionável. Legal. Segunda manchete vai renovar o seguro do carro? Preços já sobem 40% e reajustes só se estabilizariam em outubro. Falando dessa questão do preço que a gente tinha falado, né, e desse crescimento, o aumento do seguro do carro, do valor em si do mercado tradicional, dessa média aí de crescimento, está vinculado a quê? E isso não seria um indicativo de que a gente teria uma queda futura aí, de acordo com o aumento das taxas de procura de seguro, de busca de seguro? Não, eu acho que sim, tem vários fatores para essa questão do aumento aí, né? O mercado, sabe que o mercado de seguro é muito tradicional, muito conservador, então existe aí uma temerosidade, né? Um ano político, a gente sabe como está a economia ao redor do mundo, tem a guerra, que tudo isso são fatores que traz rumor para o mercado, né? E o mercado tenta ser mais conservador e a gente sabe que eles ficam ali numa rotação ali entre os mesmos clientes e sempre buscando no mesmo aquário, eles fazem essa ciranda sendo mais conservadores, entendeu? E aí eu acho que é onde a alternativa ao mercado entra, né? Onde as insurtechs entram e mostra que é possível fazer até 50% mais barato, que é o nosso caso, uma proteção que realmente cabe no bolso e vai atender aquele cliente ali que, inclusive, está desassistido de seguro. Entendeu? Legal. E a terceira e última manchete: impactos do Open Insurance serão sentidos a partir de 2024, diz estudo. Eu vou engatar isso com uma pergunta, porque, obviamente, essa questão do Open Insurance está muito vinculado às novidades aí do mercado nos próximos anos, mas você que é um detentor importantíssimo aí de dados que a gente estava conversando, como é que fica essa questão dos dados em relação a, por exemplo, você que gera essa quantidade imensa de informação? O Open Insurance vem te ajudar, obviamente, nesse processo, e você também no compartilhamento dos dados que vocês possam ter e fornecer ao mercado para munir aí esse mercado, obviamente, do próprio segurado com esses dados. Como é que você vê a chegada do Open Insurance nesse processo? Assim, caminho sem volta, né? Acho que nós não estamos, o setor não está preparado. Por Não está quê? preparado ainda. É muita tecnologia por uma virada muito rápida. Então, assim, e de fato, isso vai mexer com as grandes estruturas, porque aqueles que são mais maleáveis com dados, aqueles que navegam melhor sobre esse oceano, vai desfrutar melhor, né, desses dados. Então, eu acho assim, inclusive, achei muito assertivo aí o adiamento que os grandes players pudessem se preparar. Eu acho que faz sentido, é louvável, né? E eu acredito que óbvio que os nossos dados em telemetria a gente não vai disponibilizar ali é o nosso ouro ali, a gente tem outras formas de usar esses dados, mas os dados do cliente como um todo, eu acho que essa comunicação, esse projeto, ele já deu certo lá fora, vai dar certo aqui. Inclusive aqui a gente tem as fintechs, né, como exemplo também. Eu acho que vai agregar para o mercado como um todo. Inclusive aqueles que estão temerosos, estão com medo. Eu acho que na hora que eles entenderem como se navega nesse oceano, eu acho que vai ser bom para todos, porque tem 73% de mercado ainda.
Existe muito Exato. medo ali do buscar o peixe no aquário do vizinho, né? Mas e o oceano que ninguém é dono, né? Então, eu acho que o Open Source vai vir como uma grande força para ajudar o mercado a ser mais democrático. Hoje o mercado de vocês está vinculado aí a mais digamos, ao mercado individual de venda de seguros, ou vocês trabalham com frotas também de aluguéis de carro, do mesmo modo como caminhões, caminhoneiros, frotas de transporte? Qual que é o nicho maior de vocês e o que vocês pretendem fazer para expandir? Então, a gente não comunica para outro mercado a não ser o cliente final ali, tá? A Uhum. gente não faz uma comunicação, mas sempre vem empresas, por exemplo, querendo fazer uma proteção em massa da frota, porque a telemetria também ajuda, né? Então, a gente tem, sim, algumas empresas na nossa base, apesar hoje que a gente não tem braço para atuar em todas as frentes, né? Então, a gente está construindo e a empresa ela parte ali muito do foco, qual que é o foco, qual que é o objetivo, porque para mim comunicar com o caminhoneiro não é a mesma linguagem com o cliente final ali, o consumidor final. Então, a gente sabe que é muito importante ter o foco, né? Mas, quando o cliente vem até a gente consegue sim atender Uber, frotas de empresas, inclusive dentro pegando um gancho dentro que você trouxe, um mercado que a gente até então, também por falta de braço, a gente não estava atuando, que era o B2B2C, né? Então, pintou algumas oportunidades, a gente chegou a avançar, inclusive um player com 6 milhões de usuários na sua plataforma. Mas, assim, cara, a gente comunica para carro e eu preciso monetizar um seguro dentro da minha plataforma. E aí eles perguntam, como vocês estão? Vocês estão preparados? Cara, a gente tem toda a documentação, toma aqui a API e a gente está construindo esse canal B2B2C, que era uma coisa que a gente até então não estava dando tanto foco, olhando tanto, mas que já começa a nascer dentro da empresa também esse olhar no B2B2C. Qual que é a base de usuários hoje de vocês? Então, hoje, se você me permite, a gente ainda não divulga, porque a gente quer fazer a gente não quer queimar, a gente vai usar isso em breve para um grande lançamento. Ah, essa é uma manchete, então, que vai surgir nas próximas... Tipo isso. Mas eu prometo entregar essa informação para vocês assim que a gente for em primeira mão, assim que a gente for soltar, a gente informa para vocês também. Legal, bacana. Bom, a gente está se encaminhando para o final aí da nossa entrevista, Kesdi. Eu queria muito agradecer vocês, gostei muito de conhecer o case de vocês, mas eu queria, sempre termino as entrevistas, porque vocês que estão no mercado, especialmente nesse mundo da tecnologia, da inovação tecnológica, têm talvez muito mais assertividade em fazer um exercício de futurologia do que se fosse os leigos, né, os especialistas de Facebook. Então, o que eu queria perguntar para você é, se você tivesse que fazer um exercício aí mesmo de futuro, para que as empresas que estão vinculadas a esse mercado de seguros, especialmente no teu ramo, na área veicular, tivessem esse olhar, que destaques você diria, que pontos específicos você podia colocar para a gente que são fundamentais para que essa empresa olhe para o futuro e fale, isso não pode faltar? Esse tipo de coisa é o modelo que a gente está seguindo e o que a gente acredita que acha que vai ser o ponto de virada de chave desse mercado. Olha, sem dúvida nenhuma, eu daria um conselho para esses players olhar para o IoT, a internet das coisas, e serviços, sabe? Eu acho que muito mais pensar na experiência do cliente, não só um seguro, mas qual que é a experiência do cliente, sabe? Eu acho que esse olhar dentro da conexão com o cliente, com multisserviços, né, dentro de uma plataforma inteligente, eu acho que vai atrair muita gente, inclusive olhando para o ESG também, que hoje é muito falado, mas muito pouco executado, vamos dizer assim. Inclusive, a gente, se você me permitir, fazendo aqui, inclusive é uma ponta que a gente acredita que vai ajudar muito também trazer novos usuários para o mercado de seguro. A gente está apostando, tá, na nossa frente de ESG
na transformação de novos vendedores. Nós estamos pegando pessoas leigas, pessoas que até então sem oportunidades no mercado de trabalho. Criamos um EAD, tá? Criamos um treinamento EAD. Ele se vincula à plataforma, a gente entrega para ele no escritório virtual, ele sai preparado e aí a gente inclui ele ali numa nova profissão. Então, assim, são pessoas que vêm com sangue muito novo, com muita vontade de fazer. Inclusive, a gente tem, nesse projeto, a gente traz, por exemplo, a gente tem um case de sucesso, que é uma mãe solteira com 2 filhos, que ela não podia sair para o mercado de trabalho, e hoje ela, inclusive, é uma das nossas líderes de venda, e assim, com uma renda muito maior, 3, 4 vezes maior do que ela ganharia no mercado ali, tradicional, ali dentro da não experiência que ela não tinha, né, para a capacitação que ela não tinha para o mercado. Então é isso, a gente acredita que essa conexão de multisserviços, do IoT ali para o cliente, vai fazer assim, essa virada de chave assim, para quem usar esses dados ao seu favor. Acredito muito nisso. Legal, bacana. Poxa, eu queria te agradecer, então, Kézia, pelo papo, por conhecer vocês. Acho que vai ser... Estejam aí no evento com a gente, que eu acho que vai ser muito legal conhecer também esse case bacana lá, para que vocês possam se integrar. Acho que vai ser... Eu gosto de conhecer empresas que... Assim, é muito bom ver viradas de chaves de empresas tradicionais. Outro dia eu estava conversando com uma empresa centenária, que há mais de 100 anos lida nesse mercado de seguros. É um desafio muito grande você passar por tanto tempo no mercado tradicional e agora ter que se deparar numa estrutura gigantesca com essas necessidades de atualização e, obviamente, digitalização, que é um processo sem volta, né? Constante e sem volta. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante ver empresas que nascem com esse DNA e que começam a injetar nesse mercado e começam a dar o gostinho para o próprio consumidor, do cliente final do outro lado, do que ele pode vislumbrar chegar a ter, né? Isso faz com que ele também peça desse mercado tradicional essa mudança, né? Esse viés de mudança. Então, são empresas como a sua, por exemplo, que fazem com que o consumidor possa querer mais, e eu acho que é possível querer mais, né? Então, muito obrigada pela entrevista. Que isso, eu que agradeço, né? Agradeço ao grupo, a você novamente, e vindo nas terras de Minas Gerais, sinta-se convidado aí para comer um queijinho com a gente aqui, um pão de queijo. Um pãozinho de queijo. Pode deixar, vou sim. Obrigada. Então, gente, vocês que estão aí do outro lado, gostaram tanto quanto eu, deixa seu like aqui e a gente vai falando. Maratone os nossos vídeos, a gente tem bastante entrevistas aí e a gente se vê na próxima semana, no próximo Open News. Tchau, tchau.